O ministro da Previdência, Carlos Lupe, decidiu deixar o governo Lula após a revelação do escândalo do INSS envolvendo a farra dos descontos. O Lupe será substituído pelo ex-deputado federal Volney Queiroz, atual secretário executivo da Previdência Social. Natural de Caruaru, do Pernambuco, Volney é filiado ao PDT desde os anos de 1992 e já foi líder da sigla na Câmara. O antagonista apurou que Lupe ficou irritado por não ter sido consultado em relação à substituição do ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, após a operação da Polícia Federal. Olha, o Lupe ainda tá posando de irritado, contrariado. Lula resolveu nomear para o cargo Gilberto Valer Júnior sem o aval de Lupe, para o cargo do comando lá do INSS. Integrantes do PDT alegam que o gesto de Lula representou uma intervenção indireta, tanto no INSS quanto no Ministério da Previdência, afetando a autonomia do titular da pasta. A gente separou aí um tweet, o antigo tweet que o Carlos Lupe acabou de publicar. Pode jogar na tela, produção? Entrego na tarde dessa sexta-feira a função de ministro da Previdência Social ao presidente Lula, a quem agradeço pela confiança e pela oportunidade. Tomo esta decisão com a certeza de que meu nome não foi citado em nenhum momento nas investigações em curso que apuram possíveis irregularidades no INSS. Faço questão de destacar que todas as apurações foram apoiadas desde o início por todas as áreas da Previdência, por mim e pelos órgãos de controle do governo Lula. Já vamos fazer o nosso parênteses em relação a isso, refazer. Espero que as investigações sigam seu curso natural, identifiquem os responsáveis e punam com rigor aqueles que usaram suas funções para prejudicar o povo trabalhador. Continuarei acompanhando de perto e colaborando com o governo para que, ao final, todo e qualquer recurso que tenha sido desviado do caminho de nossos beneficiários seja devolvido integralmente. Quer dizer, ele promete fazer agora, acompanhar agora, tudo que ele não acompanhou enquanto estava no cargo. Deixo meu agradecimento aos mais de 20 mil servidores do INSS, do Ministério da Previdência Social, profissionais que aprendi a admirar ainda mais nesses poucos anos, mais de 2 anos à frente da pasta, homens e mulheres que sustentam com dedicação o maior programa social das Américas. Carlos Lupe, ele reforça, portanto, a narrativa do governo, que é, na verdade, uma busca pelo crédito da investigação. Nós já contamos, aliás, fui o único na imprensa, não no veículo do Luiz Vassalo, o Metrópolis atualmente, ele que era da Cruzoé, mas no restante da imprensa, para reconhecer o trabalho dele e até para refutar as narrativas do governo. Porque veio da reportagem do Luiz Vassalo essa investigação. Durante 3 meses, repito, ele teve que recorrer ao INSS para conseguir as informações que ele estava buscando, e só quando os auditores fiscais, que são concursados, não são indicados políticos, começaram a levar em consideração as revelações que ele fez na reportagem e impeliu o órgão a investigar, é que começou a haver o acesso ali a todas as informações sobre as associações que estavam descontando na folha de pagamento dos aposentados. Então o Lupe finge aí que ele investigou, na verdade, ele foi alertado lá atrás e não investigou. E não fez nada. Então ele fala assim que o nome dele não aparece, etc. Olha, eventualmente sabendo de novidade, pode até ver se houve algum problema na Polícia Federal, seja erro, seja tentativa de acobertamento, mas não estou fazendo essa acusação aqui. Fato é que a Polícia Federal, quando faz um relatório, assim como a CGU, ela vai buscar lá atitudes concretas que estejam provadas. No entanto, a responsabilidade político-administrativa do ministro da Previdência Social para um órgão vinculado à pasta dele é total. Então, a questão criminal, eu falei num outro bloco sobre a separação de categorias. Ela é algo do que o Lupe pode até escapar, mas ele não tem como escapar da responsabilidade pelo cargo, pelas competências e atribuições do cargo. No mínimo dos mínimos, ele foi incompetente. No mínimo. Se que não vai haver uma evidência de que ele fez vista grossa. Agora, ele próprio, Duda Teixeira, confessou. Não, uma denúncia aqui, outra ali, a gente sabia que tinha. Não vamos fingir que não. Então, assim, o que é isso? Uma roubalheira ou outra, tudo bem? Duda. Pois ele coloca como se a questão fosse se ele atrapalhou ou não as investigações, né? Mas tem uma outra pergunta que ele fez aquilo que ele poderia ter feito, né? Quando ele soube dessas denúncias, né? Que foi lá em junho de 2023, esse assunto foi abordado no Conselho Nacional da Previdência Social, em que ele estava presente. Então, ele sabe dessas denúncias já desde junho de 2023. Ele poderia simplesmente ter cancelado
esses descontos, até porque muitas dessas entidades, associações, sindicatos não tinham estrutura para oferecer os serviços que elas estavam alegando que estavam oferecendo, né? Descontava o valor das aposentadorias e das pensões e não ofereciam nada em troca. Convenhamos que não é uma coisa muito difícil que existe uma grande investigação para descobrir esse tipo de coisa. E aí ele não fez nada. Esse cancelamento só aconteceu agora, né? Mais de 1 ano e meio depois. E durante todo esse tempo, esses descontos foram realizados. E aí, uma outra questão que eu coloco aí nessa demissão do Lupi é que, de novo, a gente não tem o Lula demitindo um ministro envolvido em escândalo, né? No caso do Ministério das Comunicações, o Juscelino Filho da União Brasil, hoje União Progressista, foi pego ali também, fazendo desvio de emenda parlamentar para asfaltar rua e estrada lá no Maranhão, perto da cidade dele, Vitorino Freire. E o Lula não demitiu ele em momento algum, né? Dizia ele, não, mas eu acho que quando um cara é acusado de alguma coisa, ele tem que ter direito de se defender. Foi levando a coisa com a barriga, em banho-maria, até que uma hora, há claro uma pressão nos bastidores, e aí o Juscelino pede demissão, né? E aí agora é o Carlos Lupe que pede demissão. E por que isso? Eu acho que o Lula ele tenta se desvencilhar da coisa, né? Como se não fosse ele que tivesse colocado essas pessoas nesse cargo. Então ele evita ali se contaminar nesse momento, mas é claro que essas pessoas foram colocadas nos seus cargos pelo Lula. Que ele pensa nele acima de tudo, né? Tanto em se descolar como em ter a governabilidade, entre aspas, com o toma lá da cá. É o sujeito que entregou parte da BR Distribuidora ao Fernando Collor de Mello. Muito bem, estamos falando aqui do pedido de demissão do Carlos Lupe e da responsabilidade dele no cargo, porque você é ministro da Previdência Social, se está rolando um roubo de aposentados num órgão vinculado à sua pasta, é óbvio que você tem responsabilidade, principalmente se é algo que não foi detectado rapidamente, com as devidas providências tendo partido de você mesmo. Aí, quer dizer, se houvesse ali algo muito pequeno, muito pontual, que foi detectado rapidamente por uma medida evidente tomada pelo ministro, bom, o ministro cumpriu a sua obrigação. Mas não foi o caso. Quer dizer, um escândalo que já se arrastava há anos, que se multiplicou durante o mandato do Lula, a partir de 2023, em seu volume, e que passou ali sem qualquer tipo de atitude pioneira, em primeiro lugar, ali tomada pelo ministro Carlos Lupe. Então precisou vir um repórter, precisaram vir os auditores fiscais da CGU, precisou vir a Polícia Federal, porque o ministro estava se omitindo completamente e já tinha sido alertado sobre a farra dos descontos. Aí eu só quero estabelecer uma diferença para o caso do Juscelino Filho, ministro das Comunicações, que também caiu do governo Lula. É isso aí, caiu mais um agora, né? Chuva de ministro. O ministro Juscelino Filho, ex-ministro agora, na época ministro, o caso dele era um caso de desvio de emenda em benefício próprio, era um caso muito particular. Era asfaltamento com dinheiro público de uma estrada que dava na fazenda da família dele. Esse escândalo, ele evidentemente nos gera indignação, principalmente para a gente que acompanha o noticiário, que faz análise todos os dias, mas ele sai pouco da bolha, porque ele não atinge um segmento específico da sociedade, que dirá um segmento vulnerável. Ele é mais um dos muitos escândalos de corrupção. A gente tenta fazer com que a população brasileira não naturalize isso. Agora, um escândalo de roubo de aposentados é o suprassumo da imoralidade pública. Você está roubando um segmento de idade avançada, vulnerável, da população que precisa daquele dinheiro para pagar as contas, para pagar a própria saúde, né, que começa a apresentar diversos problemas. Então, a pressão contra o governo, a partir de um escândalo assim, é muito maior. O Lula conseguiu segurar o Juscelino Filho durante muito tempo, precisou vir a denúncia da Procuradoria-Geral da República, que também estava sob pressão, porque tinha corrido com o caso da trama golpista e do 8 do 1, e tinha deixado para trás o do Juscelino, depois que entregou lá as denúncias contra os bolsonaristas, é que voltou para o Juscelino, e foi pressionada a agilizar o caso, para que o Lula demitisse,
Demitisse não, porque o Lula não demite, né? Mas para que se chegasse a um acordão pela saída do Juscelino Filho. E agora o Lupe, sem estar indiciado, sem estar denunciado, teve que deixar o cargo sob pressão geral da sociedade, da oposição. Lula Teixeira. E o Lula, na noite da quarta-feira, antes então do Dia do Trabalho, não participa presencialmente de uma manifestação do Dia do Trabalho, porque sabe que ninguém vai, mas ele grava um vídeo ali e divulga na televisão, em que ele diz, porque eu fiz uma operação de combate a um esquema criminoso no INSS, né? Então ele tenta se colocar como a pessoa que está combatendo os desvios, o que é difícil acreditar, né? É difícil desvencilhar o Lula de tudo que está acontecendo. Ainda que não tenha nenhuma prova contra ele, mas foi o Lula que colocou o Carlos Lupe no ministério, foi o Lula que colocou o diretor do INSS, e essas entidades que descontaram os valores das aposentadorias e das pensões são entidades de classe, são sindicatos, são associações. Algumas delas, como a CONTAG, Sindicato de Produtores Rurais, claramente lulistas, né? Fazendo o tempo inteiro como cabos eleitorais do Lula, propaganda do Lula, elabora projeto de reforma agrária com o governo Lula. Então é difícil acreditar que o Lula aparece só como mocinho nessa história. E o deputado Luciano Zucco, do PL, líder da oposição na Câmara, protocolou uma representação criminal contra o ministro, ex-agora ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, na PGR. Ele protocolou antes do pedido de demissão do Lupe, mas continua valendo. O parlamentar alega que Lupe cometeu omissão dolosa diante do esquema nacional de descontos associativos não autorizados em aposentadorias e pensões. Zucco pede que seja instaurado um procedimento de apuração criminal sobre Lupe para ser avaliada a participação dele nos eventos investigados pela PF no caso. Também sugere à PGR que seja solicitado o compartilhamento das investigações sobre o caso para que o STF seja provocado se houver indícios de participação do ministro no escândalo. Outro pedido é para que, atendidas as providências procedimentais cabíveis, seja requerida a cautelar de afastamento de Lupe do cargo. Então isso já perdeu o objeto porque o Lupe já se afastou. O ministro se reuniu com Lula na tarde dessa sexta-feira para discutir sua situação no governo e acabou pedindo a demissão logo em seguida, como a gente comentou aí nos minutos e blocos anteriores. Duda, esse movimento do Lupe de deixar o cargo diante de toda essa pressão da sociedade, dessa iniciativa da oposição, também é uma maneira de tentar entregar alguma coisa. Você entrega, como é que tem até um ditado antigo, né? Você entrega a mão para não perder você entrega o braço, aí você entrega uma parte para não perder tudo, né? Uhum. Então, assim, estão pressionando muito e tal, deixa eu entregar o cargo, que de repente o pessoal se satisfaz que eu entrego o cargo, e aí não fica correndo atrás de mim para que eu seja investigado, para que eu seja punido do ponto de vista penal, eventualmente condenado e preso. Então, muitas vezes o cara sente a pressão e fala, melhor entregar alguma coisa agora e ver se me esquecem. Tentativa, talvez, de sair de fininho. Mas não vai rolar, hein? A pressão vai continuar. A pressão continua. É que eu acho que esse caso, como você comentou, doeu muito na sociedade, né? Saiu uma pesquisa da Atlas Intel dizendo que 35% dos brasileiros que responderam à pesquisa conhecem alguém que foi vítima desses escândalos. Então, desse escândalo do INSS. Então, teve uma pressão muito grande para que... contra a permanência do Carlos Lupe no governo. E aí eu acho que não teve alternativa aí ao governo Lula se não tirar ele, né? Agora, outra coisa que é interessante é que o PDT tá já com um passo, tirando uma perna já desse governo. Nós vamos ter eleição ano que vem, provavelmente Ciro Gomes vai tentar a candidatura, e aí já deixa de ser interessante ter um ministro nesse governo, né? Tem muito ônus e nenhum bônus participar desse governo que está aí. Mesma coisa que aconteceu com a União Brasil. A gente teve o Pedro Lucas, que simplesmente, depois de aceitar o convite para ser o ministro das Comunicações, desistiu, né? Então também mostra uma fraqueza muito grande desse governo aí.
Olha, dias atrás eu falei aqui sobre a CPI do INSS, dizendo que era inclusive uma oportunidade para a oposição voltar a cumprir o seu dever de fiscalizar o governo, em vez de ficar só preocupada com a impunidade do Jair Bolsonaro, em conseguir que o Bolsonaro saia impune do processo da trama golpista. E que, no entanto, uma vez aberta a CPI, se isso acontecer, vai haver muita tentativa dos petistas de atribuir, como eles já estão fazendo no debate público, o escândalo ao bolsonarismo, porque os descontos atravessaram o governo Bolsonaro. Já se diz que começaram no último ano ali do governo de Michel Temer, mas atravessaram todo o governo Bolsonaro e, claro, aumentaram muito, assim como o nível e o volume das reclamações no primeiro ano do governo Lula em 2023. Então, poderia ficar essa polarização dentro da comissão, com ataques de ambas as partes e um tentando se limpar na sujeira do outro ou ganhar cada qual com a sujeira do outro, né? Capital político, eleitoral, e que seriam necessários parlamentares mais independentes, capazes de criticar os dois lados, de ser mais pragmáticos na hora de inquirir os convidados e aqueles que são convocados para depor, como o senador Alessandro Vieira. Eu citei aqui o exemplo dele, há outros também, embora muito poucos que fazem isso, porque Alessandro Vieira já mostrou isso em diversas comissões, incluindo na CPI da Covid, quando foi mais pragmático, mais incisivo, mais preciso, certeiro, sem todo aquele circo político. E olha só o que o Alessandro Vieira escreveu no X. Assinei o pedido de CPMI do INSS. O roubo de dinheiro de aposentados e pensionistas é um escândalo que não pode cair no roteiro tradicional brasileiro de impunidade e esquecimento. Precisamos de apuração rápida e punição dura para todos os envolvidos. Fecho aspas. Então, que bom aí que a comissão ganha um reforço de um senador que foi delegado, que sabe interrogar muito bem e que não participa desse circo, né, de tentativa de se limpar um na sujeira do outro, bolsonaristas e lulistas. Duda Teixeira. E à medida que o tempo vai passando, maior é a chance dessas CPMIs ou CPIs prosperarem, né? Quanto mais perto da eleição, mais os partidos estiverem querendo se distanciar desse governo que está aí, maior a chance de que os parlamentares votem e aprovem esse tipo de coisa. Claro que vai depender do Hugo Mota para pautar essa história, mas a chance de uma revolução do clero, né, do baixo clero na Câmara aumenta quanto mais passa o tempo.